Impressionante o que aconteceu ontem na cidade de Rio Claro. A nossa equipe de reportagem já está lá no local. O meu muito bom dia para você que acompanha o Edição Manhã. Nós já começamos aí mostrando toda essa fatalidade que aconteceu na cidade de Rio Claro, um incêndio em um dos caminhões, logo em seguida essa grande explosão. A gente vai direto agora lá para Rio Claro, né, falar com o Gustavo Nolasco. A gente já tem o Gustavo, a gente já consegue aí contato com a nossa equipe. Estamos chegando no local, apurando as informações, porque olha só, esse caminhão que estava no pátio aí desse posto de combustíveis teria pegado fogo. Eles tentaram controlar as chamas, não conseguiram e logo em seguida aí veio essa enorme explosão. Enquanto o Gustavo, já temos o Gustavo? Já temos o Gustavo, ele já está lá no posto de combustíveis. Gustavo, bom dia. Eu não me recordo de ter visto nada parecido aqui na nossa região, né? Essa explosão assustou todo mundo. A gente vai falar, claro, né, das causas, de tudo o que causou, mas eu queria que você começasse mostrando pra gente como é que tá a situação aí nesse momento. Qual o clima que você sente aí agora, Gustavo? Bom dia. Bom dia, Juliana. Olha, a gente entrou em contato com esse caso, isso no momento em que ele aconteceu, foi por volta das 6h30 da tarde, não é de ontem. A gente estava ao vivo ainda no RF News, quando as primeiras informações começaram a chegar. E elas já chegaram com tudo, né? Então, a gente já tinha a dimensão naquele momento de que a situação era bastante grave, bastante crítica. Só que a gente teve a cautela, né, até para não assustar também as pessoas, de naquele momento relatar o que a gente estava vendo, o que era possível confirmar naquele momento. Acontece que durante a madrugada as informações foram chegando, muitas delas desencontradas, o que prejudicou também, né, na cobertura, e a própria população que cobrou isso. Mas eu vou pedir para o Pereira agora mostrar. Eu acabei de chegar aqui, tem muitos curiosos, o que não é indicado, inclusive pela polícia e pelas equipes de segurança, mas o cenário é desolador. Eu não me recordo, assim como você disse mesmo, também não me recordo e tenho aí alguma experiência de ter visto algo semelhante. E mais do que a destruição no próprio posto de combustível, o que chama a atenção é a destruição nos veículos em volta. Eu vou pedir para o Pereira, se ele conseguir me acompanhar, antes da gente mostrar mais os veículos, eu vou tentar chegar próximo do local onde o caminhão carregado estava. E isso porque foi um caminhão que explodiu. As informações iniciais também chamaram muita atenção porque existia a expectativa de que as bombas de combustível teriam explodido. E o que aconteceu foi um caminhão que estava estacionado aqui. Eu vou tentar me aproximar um pouco desse local, que na verdade se abriu uma cratera, viu, Juliana? A gente foi mostrando um pouco dessas imagens, mas não tinha a dimensão de que isso teria acontecido. Para a gente ter essa ideia, eu vou me aproximar aqui agora e mostrar para você. Um grande buraco se abriu. E a gente teve essa noção quando a gente viu o deslocamento de ar. Muitos prédios e casas aqui no entorno foram atingidos por essa corrente de ar, né? Esse deslocamento de ar impressionante. Eu não sei se vocês aí na imagem conseguem ter ideia dessa cratera aqui, mas a imagem é muito impressionante. O que se sabe até agora, isso de acordo com a Polícia Civil, que trabalha nesse caso e investiga desde as primeiras horas da madrugada. Esse motorista, ele estava com uma carga, segundo o relato dele mesmo, ele está nesse momento internado em um posto de saúde de Ipeúna. Ele tem 61 anos. E ele saiu com uma carga de charqueada por volta das 6 horas da tarde, com destino a Mogi Guaçu. Só que ele parou nesse posto, é o posto Confiante, né, bastante conhecido aqui na Washington Luiz, no quilômetro 175, para tomar banho, para comer alguma coisa no restaurante. A gente vai até lá daqui a pouco mostrar como tudo ficou para você. E quando ele saiu do banho, ele teria percebido que o caminhão já estava com alguma fumaça, um princípio de incêndio. A partir daí, ele procurou os frentistas do posto para pedir ajuda. Só que esses veículos que estão incendiados e que você está vendo aí é justamente o que impediu que ele conseguisse manobrar o veículo e saísse do local.
E é por isso que ele decidiu, então, abandonar, se afastar, e então o veículo explodiu. Nesse momento aqui, equipes de defesa civil, da polícia, continuam fazendo o trabalho, muitos curiosos, e eu queria chamar a atenção, antes da gente começar a mostrar as principais imagens e entrevistas a respeito do que aconteceu aqui, para um ponto importante que a defesa civil, Juliana, já informava desde ontem à noite, e que está acontecendo nesse momento representa um risco para as pessoas. O deslocamento de ar não só destruiu o posto, mas pode ter causado algum problema nessa passarela que fica sobre a Washington Luiz. E nesse momento, muita gente está na passarela para assistir ali o trabalho dos bombeiros, do bombeiro e da polícia e da defesa civil também, o que é, sem dúvida nenhuma, considerado um risco. Porque ontem foi informado pelos agentes, daqui a pouco eu tento uma palavrinha com um deles, o que acontece? Com as chamas, tudo muito quente, o ferro do posto e a estrutura da passarela se dilata. Quando isso volta a resfriar, pode ter algum problema na estrutura. Ou seja, o risco da passarela desabar não foi descartado pelos agentes da Defesa Civil. Para a gente começar a recontar essa história, que ainda assusta muitos moradores e todo mundo que veio aqui até o local, o que também não é indicado, muita gente da imprensa trabalhando, mas os curiosos podem ter as informações de outra forma. Eu vou começar mostrar para você, então, primeiro o momento exato, que é a imagem mais impressionante que foi registrada, aliás, correndo muito risco. As pessoas que estavam aqui no momento fizeram esse registro e a imagem realmente é impressionante. Vamos rever. Nossa, que bagulho louco, tio. Agora, rapaziada, agora aqui, ó. O momento exato aí da explosão. Gustavo falava pra gente da força, né, do deslocamento de ar ali. E olha só, vamos ouvir mais uma vez. Nossa, que bagulho louco, tio. Agora, rapaziada, agora aqui, ó. É impressionante, gente. E outra coisa, o Gustavo mostrou ali, junto, né, com o Rodrigo, o buraco, a cratera que se abriu ali com a explosão, exatamente no local onde o caminhão estava estacionado. E o que ele falou a respeito ali da passarela, a gente daqui a pouco retoma o sinal com eles lá, realmente é muito perigoso essas pessoas estarem ali. O próprio abalo ali, né, desse deslocamento de ar pode ter mexido com a estrutura dessa passarela. Eu arrisco a dizer até que a rodovia, eu não sei, não consigo saber se ela está interditada, mas talvez seria o caso, porque a gente teve lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na época da Copa, aquela passarela que despencou e matou uma motorista. Então, tudo isso agora, claro, a perícia está lá, né, a Defesa Civil está no local, mas são questões que precisam ser trabalhadas rapidamente, porque existem outros riscos. Essas pessoas na passarela que a gente viu estão correndo um risco enorme. A gente consegue voltar com o Gustavo? Gustavo, consegue me ouvir agora? Porque, na verdade, na hora da explosão, muita gente chegou a dizer que o posto, né, tinha explodido, que o posto de combustíveis tinha explodido. Isso não aconteceu. Ainda bem, né? Porque se tivesse acontecido, a gente estaria, sem dúvida nenhuma, diante de uma tragédia sem precedentes em todo o interior aqui do estado de São Paulo. Inclusive, por sorte, o caminhão não estava na pista de abastecimento, que é aquela parte ali que a gente está vendo nas imagens aí, que fica dentro do posto, sabe? Perto das bombas. Ali embaixo existem os tanques subterrâneos. Tá bem, Heitor? Você imagina se esse caminhão tivesse abastecendo na hora? E aí, sem dúvida nenhuma, essa explosão teria atingido aí os tanques subterrâneos. Aí, meu amigo, a tragédia seria muito, mas muito maior. Vamos chamar o Gustavo de novo? Gustavo já está com a gente? Gustavo, me ouve? Consegue me ouvir agora? A gente consegue voltar lá para Rio Claro? Conseguimos. Ele já está, inclusive, com alguém da Defesa Civil, Juliana, né, Gustavo?
Isso, vou conversar aqui com o chefe da Defesa Civil de Rio Claro. E antes da gente entrar exatamente no trabalho que está sendo feito agora, eu estava falando agora há pouco, Nildo, a respeito dessa passarela, que ontem foi informado da possibilidade de risco, tudo isso seria avaliado. Até o momento, e a gente vê pessoas ali, o que se tem a respeito do abalo da estrutura no entorno, não só dos prédios, das casas, mas principalmente onde as pessoas estão aglomeradas nesse momento. Então, essa passarela estava isolada, nós pedimos aí para fazer esse isolamento para que a população não adentrasse. Porém, a curiosidade é maior do que a segurança. Então, nós já tomamos as devidas providências, estamos aguardando aí a Secretaria de Obras com os engenheiros para que possa fazer uma análise da estrutura dessa passarela. Aparentemente para saber se ela tem algum comprometimento ou não. Se não houver, para a gente poder fazer logo a liberação. Mas é possível afirmar que essas pessoas que estão e insistem nisso estão correndo risco nesse momento. Sim, já foi acionada a guarda para fazer a retirada deles, que infelizmente, embora esteja isolado, que não tenha a possibilidade de estar entrando, eles quebram, eles pulam para que eles possam averiguar e ver o que realmente está acontecendo. Agora, em relação ao trabalho das equipes aqui no local, o que está sendo feito e o que pode ser feito nesse momento? Agora está sendo feito aqui o isolamento dessa área para preservação por conta da perícia estar no local tentando ver o que aconteceu, qual que era a quantidade, qual que era o produto, se era um produto químico inflamável, a sua concentração, para poder identificar e saber o que é que aconteceu e principalmente como é que teve o princípio desse incêndio. Então estamos aguardando aí a perícia para que a gente possa ter essa informação. Enquanto isso, nós estamos fazendo o levantamento aí dos prédios do entorno para saber qual que foi o impacto, para fazer a vistoria estrutural se realmente há algum comprometimento. Você esteve aqui nas primeiras horas, né? A gente tem mostrado imagens recorrentes e é realmente uma situação assustadora. A gente não se lembra de ter visto algo semelhante, mesmo em acidentes semelhantes. Já se sabe, as informações ainda são muito desconcertadas, são elas não batem ainda muito. Do que você tem observado desde o início, desde que chegou ao local, o que pode ter acontecido? Se fala sobre a informação, a Polícia Civil, claro, está acompanhando, mas se fala sobre a informação de óleo vegetal, produto químico, que pode ter causado essa explosão. Já se sabe com certeza o que pode ter gerado isso? Não temos o próprio caminhão não havia placa de identificação do material que ele transportava. Então dificulta muito o trabalho, tanto quanto de socorro, né, como de combate aí, para saber se é um produto perigoso ou não. Como ele não tinha essa identificação no caminhão, nós estamos aí aguardando os peritos para ter essa informação. Até agora nós não vamos trabalhar. Se era, como já foi noticiado, é diesel, é gasolina, é óleo, chegaram até a falar em amônia, mas é fato realmente inexistente, não pode ser amônia. Então nós estamos aguardando aí a perícia com um laudo para que a gente possa ter a certeza de qual que foi o motivo. Em relação à estrutura do posto propriamente, ela corre algum risco de desabar, um novo acidente, ou isso está descartado? Não, a estrutura do posto, bem como da lanchonete, nós estamos aí aguardando os engenheiros, por isso que a área está totalmente isolada. Então ninguém pode estar entrando para estar averiguando, retirando algum material por conta dessa falta dessa informação. Então, enquanto os engenheiros que estão fazendo a análise não der a estrutura, se tem algum colapso, algum comprometimento, nós não vamos fazer essa liberação. Para a gente encerrar pelo menos por hora, qual que é a orientação principalmente para as pessoas? É não tentar chegar até o local, não é indicado neste momento? Não, se não tem o porquê ele estar aqui, não venham. Então busque outros caminhos alternativos, não se colocar em situação de risco. Então, se não há necessidade, a gente pede a colaboração, que realmente a população procure caminhos alternativos para que não se aproxime da área, que embora não exista ainda o risco de explosão mas é uma área que está comprometida. Então tem os veículos de emergência, tem os veículos que agora vão começar o trabalho de rescaldo. Para não comprometer esse trabalho, nós pedimos aí a colaboração da população em buscar caminhos alternativos. O trabalho continua não só por hoje, mas também pelos próximos dias. Sim, vai continuar aí até a finalização da perícia, a liberação pela polícia, até o rescaldo para retirada dos caminhões que aqui ficaram, que foram atingidos. Então ainda tem um trabalho longo pela frente. Perfeito. Muito obrigado pelas suas informações, bom trabalho, tá bom? Obrigado.
Tá aí, o trabalho é incessante, ele não para, várias equipes estão agora aqui, Juliana, trabalhando, não só da polícia, defesa civil e tudo mais, e é aquele cenário que a gente mostra para você impressionante. Aliás, você só caminhar por aqui, você vai pisando em destroços do posto, boa parte da estrutura caiu. Eu não vou até a parte de baixo, mas eu vou tentar me aproximar pelo menos ali desse cenário de destruição. Vamos lá mostrar para você. Existe o perigo, né, Gustavo? Inclusive a Defesa Civil está fazendo aí todo esse trabalho agora para saber exatamente Sim. a questão da estrutura, né? Então não se arrisque, não entre aí embaixo dessa estrutura, porque a gente não sabe, né? Só depois de um laudo Sim. da perícia aí que realmente a situação vai ser mais bem esclarecida, né? Inclusive a gente vai falar daqui a pouco, né, Gustavo, do que aconteceu na rodovia. Esse posto fica bem perto da Washington Luiz e vários destroços acabaram sendo arremessados por ali, né? A gente vai voltar com você daqui a pouquinho. Já ouvimos aí, né, da Defesa Civil que ainda não existe o que era aquele produto que estava naquele caminhão, não tinha nenhum tipo de identificação, então até agora não se sabe, o motorista está internado, não tem nem como entrar em contato com a empresa, né? Porque ninguém sabe nem quem é, qual é essa empresa. E já vamos direto lá para Rio Claro, onde está a nossa equipe. Desde ontem, né, toda a equipe de jornalismo aqui da Rede Família vem acompanhando essa situação complicada lá na cidade de Rio Claro. Essa explosão ela foi sentida, né, o que a gente soube aí, até por pessoas que estavam a cerca de 15 quilômetros de distância do posto. Parte aí do caminhão, do posto, de outros veículos que estavam ali por perto foram arremessadas, né? E algumas delas acabaram caindo ali na rodovia, na Washington Luiz. E olha só a imagem mais uma vez da explosão. Essa imagem é impressionante. Gustavo, eu queria saber qual que é a situação da rodovia aí, né? Tanto agora quanto ontem, porque parece que alguns veículos que estavam na rodovia chegaram aí também ser atingidos por alguns pedaços que voaram aí do caminhão. O trânsito ficou bem complicado por aí ontem, né? Juliana, pelo menos 12 veículos, essa informação oficial, foram atingidos não só aqui na área do posto, mas também na rodovia. Algumas imagens, inclusive, mostram isso, né? O fogo invadiu a área da rodovia porque ela fica muito próxima. É cerca de 20 metros aqui do posto em que a gente está. Daqui a pouco a gente mostra mais destruição para vocês. Só que antes, a gente estava segurando essa informação porque realmente espera a fonte oficial confirmar para trazer a informação com maior responsabilidade. A Santa Casa acabou de divulgar a informação e a identidade da única vítima fatal até o momento confirmada. É um homem de 42 anos, de nome Jovino Rocha de Andrade. E a hora do óbito foi às 4h10 da manhã. Inclusive, daqui a pouco a gente vê até uma entrevista com o responsável pela Santa Casa e que confirma essa informação e traz também outros detalhes a respeito de feridos. Na primeira entrada aqui, eu tinha falado para vocês a respeito do deslocamento de ar e que isso tinha atingido outros locais próximos aqui da região do posto que fica no Jardim Mirassol. Para a gente ter a ideia, eu tenho um exemplo, inclusive, aqui próximo da onde a gente está. O muro que separava, por exemplo, o posto de uma empresa, ele chegou a cair. E depois o Pereira vai mostrar para vocês, o Rodrigo Pereira, a gente consegue, inclusive várias pessoas dessa empresa estão aqui também vendo isso. Mas a gente vê na fachada dessa empresa que fica, para você ter ideia, a uns 50, 60 metros do local em que a gente está, toda a destruição que esse deslocamento de ar provocou também na fachada dessa empresa. Até parte do letreiro chegou a desabar e, nesse momento, os responsáveis pela empresa e os técnicos estão também avaliando os estragos. Toda a carenagem, não é, a parte metálica dos veículos, acabou voando também e a gente vê destroços no pátio dessa empresa. Inclusive, ainda a respeito disso, ontem eu estava conversando com várias pessoas e pessoas conhecidas que moram na cidade. Um depoimento me chamou bastante atenção, que foi o de uma criança de 9 anos. É a Sofia, Juliana, e ela relatou
o susto que ela e a família teve diante da explosão, e eles tiveram, inclusive, que deixar o apartamento em que eles estavam e se dirigir até um outro local. A gente vai ver agora, então, o depoimento da Sofia, e daqui a pouco eu volto com mais informações. A gente daqui a pouquinho a gente vai ouvir o que a Sofia disse, mas realmente chama a atenção aí a força, né, o impacto dessa explosão. Infelizmente, essa confirmação de uma morte aí, né? Agora sim, a gente já tem o depoimento da Sofia, vamos ouvir. De repente, deu uma explosão enorme. Pau! E o que aconteceu? Todo mundo ficou muito desesperado. Principalmente quem mora em prédio como eu. Todo mundo saiu correndo do prédio. Todo mundo desceu do apartamento. Tinha ninguém no apartamento. Chama atenção até a forma aí que ela trata, né, o assunto, né, Gustavo? Ela fala de uma maneira agitada, até demonstrando aí todo o nervosismo. A criança, claro, não tem dimensão de tudo que estava acontecendo, mas por ver os adultos nervosos em volta, né, ela sabe que alguma coisa muito séria está acontecendo. Gustavo, a respeito dessa morte que a Santa Casa da cidade de Rio Claro confirmou, a gente sabe dizer se ele era algum motorista, estava com algum caminhão ali perto, era um motorista do caminhão que transportava esse produto onde teve início o acidente, era funcionário do posto? A gente tem esse tipo de informação ou isso ainda não foi confirmado? Olha, Juliana, a Santa Casa ainda não divulgou os detalhes sobre quem era essa pessoa e o que ela estava fazendo no local. Se era um motorista, se era um funcionário. O que a gente sabe de antemão é que pessoas que trabalham no posto também revelaram algumas informações de que ninguém que trabalha aqui ou no restaurante, que é o local para onde a gente vai levar você agora para ver os estragos, tenha se ferido. Inclusive, uma cena que circulou bastante e chamou a atenção foi a de funcionários desse posto em oração, agradecendo que diante desse estrago nada mais grave aconteceu com eles. A cena, principalmente aqui no restaurante, e acreditem vocês, até mais do que no posto, é muito impressionante. Antes de eu chegar mais próximo ali, a gente vê que mais um muro aqui na lateral caiu, mais um muro caiu e aquele carro ali também foi completamente atingido. Ali são funcionários que retornaram aqui à região do restaurante justamente para tentar, né, entender. Está todo mundo ainda chocado com essas informações. Agora há pouco a gente estava registrando imagens deles bastante chocados, tão comovidos e emocionados. Claro, agradecendo, não é? O salvamento que tiveram, mas ainda chocados com todas essas informações. E mais aqui, ó, agora sim, eu vou levar você até aqui a região do restaurante. O cenário é irreconhecível. Você não consegue, se você não soubesse que era um restaurante, identificar que se tratava disso. E, por exemplo, essa imagem desse carro que você está vendo aqui, também é muito difícil acreditar que alguém que estivesse aqui naquele momento pudesse ser salvo. Se você olha a imagem dos escombros, você dificilmente acredita que os funcionários aqui do local não foram atingidos ou não tiveram algum problema maior. Vou pedir para o Pereira até se aproximar um pouco aqui do local em que eu estou, para a gente tentar ver o lado de dentro e dar a dimensão real. A gente vê umas mesas aqui espalhadas e só por isso consegue reconhecer o restaurante, viu, Juliana? Porque a parte interna, o teto cedeu quase que completamente, a gente não sabe nem identificar aonde estava a cozinha, por exemplo. Virou uma montanha de entulho e a cena realmente impressiona, estilhaço para todos os lados e a gente só, agora sim daqui, depois do Pereira, assim que ele voltar à imagem, a gente consegue ver a área bem ali no centro do restaurante do buffet, também encoberta por escombros ali. E tudo ficou como estava no momento, né? Não deu tempo de socorrer e nem salvar muita coisa. Então, esse é o cenário que a gente observa aqui
no dia seguinte dessa explosão. Agora a gente já tem a entrevista com o responsável pela Santa Casa e ele dá mais detalhes para a gente sobre as vítimas que ainda estão sendo tratadas. Vamos ouvir. Bom dia, eu sou o Dr. Rafael Garcia, diretor de Urgência e Emergência do município de Rio Claro. Tá? Uma atualização sobre o grave incidente de ontem, né? Tivemos 15 feridos, né? Dentro dos 15 feridos, 13 leves e 2 em estado grave, que foram operados, né? E encaminhados para a UTI para cuidados intensivos. Hoje, infelizmente, o paciente de 42 anos, o mais grave, veio a falecer no início da manhã de hoje. Tá? Ontem foi um trabalho bem elaborado, né, pelo município, em conjunto com os hospitais particulares, em conjunto com a Santa Casa. Conseguimos dar um grande atendimento às vítimas, né? Tivemos o apoio dos municípios vizinhos, né? Tudo bem organizado, bem com a colaboração de todos, né? Eu queria agradecer aqui todos, sem exceção, né? Todos os hospitais, todos os funcionários, né? Os médicos envolvidos nessa grande batalha. Chama aí a nossa atenção realmente, gente. Esse é um caso, como eu disse, eu nunca vi nada parecido aqui na região. Infelizmente, a confirmação dessa morte no vídeo, né, aparece muitos caminhoneiros ali tentando retirar os caminhões. Inclusive, nesse momento que a gente está vendo imagens aí do caminhão pegando fogo, se você observar lá no fundo, tem caminhão sendo manobrado. Os motoristas dos outros veículos estavam desesperadamente tentando salvar os seus caminhões. E aí acontece essa explosão que a gente viu aí. Essas imagens são logo após essa explosão. Olha a quantidade de viaturas aí, né? Resgate, corpo de bombeiros, até mesmo viaturas que foram direcionadas de hospitais aí, que se colocaram à disposição, porque foi armado uma verdadeira operação de guerra no salvamento das vítimas ali, né? Gustavo consegue voltar com a gente? Eu tenho uma dúvida, viu, Gustavo? Vamos ver se ele consegue. Sim, Juliana. Eu tenho uma dúvida aqui. Os funcionários, você disse que eles disseram que ninguém se feriu, né? Isso, sem dúvida nenhuma, eles agradeceram e tem que agradecer mesmo. O restaurante, a gente tem informações aí da quantidade de pessoas que estavam no restaurante, porque o horário que aconteceu é geralmente o horário que o pessoal para, principalmente os caminhoneiros, né? Eles param por volta de 6 horas da tarde para jantar, para tomar banho, descansar, para logo depois no início da madrugada pegar a estrada de novo. A gente tem informações de quantas pessoas poderiam estar no restaurante. Eu imagino o susto que essas pessoas tomaram quando viram que tudo estava acontecendo ali, né? Olha, Juliana, esse grupo que pelo menos aparece nessas imagens, não é, fazendo essa oração e que é formado por funcionários do restaurante, é um grupo de aproximadamente umas 15 pessoas que estavam trabalhando, mas não se tem a informação das pessoas que estavam frequentando como clientes. Eu conversei agora há pouco com a filha da proprietária do restaurante, estão muito abalados, não querem falar a respeito, até porque, é como ela disse, não tem o que se falar, não sabe nem por onde recomeçar. Eles estão agora recebendo o carinho de pessoas que são conhecidas, são próximas. A gente vai mostrar para você, ela só não quer se pronunciar a respeito, mas as pessoas que trabalham e que são responsáveis aqui pelo empreendimento estão no local. A gente chegou até quando eu cheguei aqui ao local, flagrar ela chorando. A proprietária que esteve aqui ontem, que estava no local, ela nem retornou. Ela chama Lilian e eu conversei com ela durante a noite e ela realmente estava em estado de choque. Eu estou na área agora, na lateral aqui do restaurante, bem próximo àquele veículo que ficou completamente destruído. Ela também não confirmou se o veículo pertence a alguém da família ou não. Mas aqui na parte de trás, outros carros, possivelmente de funcionários, estavam estacionados e também foram atingidos. Desse ângulo, eu estou entrando num local aqui seguro, porque não tem cobertura, a gente consegue também ter uma dimensão de outro ângulo. Essa é a área aqui do restaurante onde o muro chegou a cair. Tem um espaço de uns 5 metros entre esse muro que caiu e a parede em si do restaurante. E essa possivelmente deveria ser a entrada de serviço, né, dos funcionários e tudo mais, porque não é possível nem reconhecer essa área. Toda a cobertura que estava aqui e que fazia essa divisão acabou cedendo também, mas você
tem aí, Juliana, pelas imagens, a dimensão do que aconteceu. Para você ter a ideia do risco que as pessoas corriam de quem estava aqui. E que saíram, provavelmente, quando o fogo começou, né? Acredito que ninguém tenha ficado no restaurante. Agora o Pereira mostra para você onde tem aquela fumaça, aquele foco de incêndio, é o local exato da onde o veículo explodiu. A gente está aqui a uns 50 metros. Então toda aquela força que foi ouvida pelo estrondo em cidades vizinhas, em prédios que ficam aqui na região do posto, no Jardim Mirassol, e em casas também, se esses locais tiveram estragos, imaginem só a força do impacto exatamente aqui a 50 metros. Então é realmente algo impressionante que agora só especialistas, engenheiros e a própria polícia vai poder responder. Inclusive, a grande dúvida é o material que esse motorista de 61 anos, que segue internado na cidade de Ipeúna, carregava nesse caminhão. Se realmente era um material que ele tinha conhecimento, volto a dizer, o trajeto que esse motorista fazia, ele saiu às 6 horas da tarde de Charqueada, ele iria até Mogi Guaçu com essa carga. Parou aqui no posto e acabou acontecendo essa tragédia. Ele relatou que foi tomar banho, repito para você, o local segue perigoso, a gente vai pisando com cuidado, mas assim, não tem um local, desde o momento que eu pisei aqui, até circulando em volta, que não tenha destroços. E são destroços irreconhecíveis. A gente não sabe se é do restaurante, se são de veículos, se é do posto. Exato, um cenário completamente de guerra. Parece que uma bomba caiu aqui e, de verdade, é o equivalente a uma bomba mesmo. A imagem é realmente impressionante demais. Falando em bomba, Gustavo, e a gente fica... eu vou pedir, eu vi ali na imagem do Rodrigo Pereira que parece que a perícia está lá no local onde o caminhão explodiu. Eu vou pedir para vocês irem lá para saber se a gente consegue aí ter algum tipo de informação do tamanho dessa cratera, para a gente deixar um pouco mais esclarecida aí a dimensão dessa explosão. E daqui a pouquinho eu volto com vocês aí. Pode ser combinado assim? Sim, tá ótimo, Juliana. Vou me aproximar ali deles. O que a gente tem, na verdade, é a polícia protegendo o local e alguns técnicos e jornalistas, muitos jornalistas da imprensa de toda a região, né, e nacional também estão aqui vendo o que aconteceu, mas o trabalho dos técnicos realmente começou durante a madrugada e segue agora durante todo o dia. Nesse momento eles não estão ali no local da cratera. E mais uma vez, as pessoas e autoridades aqui da cidade estão reunidas junto com os responsáveis pelo restaurante. Tá certo. Eu volto com você, mais um Gustavo. carro aqui agora da Defesa Civil. Faz o seguinte, vai apurando aí essas informações agora, né? Essa nova chegada da Defesa Civil, se a gente já tem alguma informação da dimensão dessa cratera, e daqui a pouquinho eu volto com você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta lá para Rio Claro, para a gente falar um pouco mais dessa tragédia, né? É realmente a gente olhar a situação daquele restaurante, imaginar que ninguém ali dentro teve ferimento grave, é praticamente impossível, né?